Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui com mais uma videoaula, hoje novamente de Física, agora do setor B. E nós vamos conversar um pouquinho hoje de hidrostática, que corresponde às aulas 35 a 42, apostila 3 do Sistema Ângulo. Tá bom? Então, para aqueles que quiserem me acompanhar, eles estão nessas aulas aí. Agora as nossas aulas estão no YouTube, então se inscreva no canal caso você queira aulas novas. Isso daí sempre me motiva a ver os números de inscritos, os números de likes, então deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para que outros também consigam ver o nosso estudo sobre determinadas matérias. Tá bom? Então eu espero que gostem. Bora começar. Dúvidas pode mandar via direct e bora lá. Começo aqui falando dos tópicos da nossa aula. Então nós temos estes tópicos que vamos tratar: densidade, pressão, pressão hidrostática e teorema de Stevin, vasos comunicantes, princípio de Pascal e teorema de Arquimedes. Até aqui a parte 1, tá bom? Serão duas partes, então até aqui a parte 1 e depois parte 2. Cada tópico terá um exercício que a gente vai treinar, tá bom? Então bora começar aqui com a parte de hidrostática. Eu faço assim, ó. Eu venho aqui, clico aqui em cima e vamos lá. Então, aqui estamos na parte de densidade. Como que calcula a densidade de um corpo? Você tem a massa e divide pelo volume do corpo. Simples. Então, a massa do corpo em grama, quilograma, tal. Volume do corpo, metro cúbico, centímetro cúbico, litro, e assim vai. Tá bom? Massa específica de uma substância, ou seja, qual que é a diferença? A densidade de um corpo inteiro. Tá? A gente vai diferenciar isso daí no próximo slide. Em massa específica apenas de uma substância vai ser a mesma fórmula, só que aí vai ser de determinada substância. Tá bom? Mesma coisa, massa da substância, quilograma, grama e assim vai, volume, metro cúbico, centímetro cúbico, litro e por aí vai também. Tá bom? Transformação de unidade, caso esteja em grama por centímetro cúbico e você queira passar para quilograma por metro cúbico ou vice-versa, você vai de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você vai multiplicar por 10 ao cubo e, se for ao contrário, dividir por 10 a menos 3. Tá bom? Tranquilo essa primeira parte. E agora eu venho aqui com um exemplo sobre densidade. Então, o corpo abaixo possui massa de 2.000 gramas. Determine sua densidade e a massa específica do material que o constitui. O volume é 500 centímetros cúbicos. Tá bom? Então vamos calcular primeiro a densidade. Então, densidade é massa sobre volume, massa 2.000 gramas sobre 500, que é o volume. A densidade deu 4 gramas por centímetro cúbico. Tá, e a massa específica? Vai ser a mesma coisa, porque o corpo é homogêneo e maciço. Então, a densidade é igual à massa específica do corpo. Por isso que deu o mesmo resultado. Agora, olha esse outro exemplo aqui. O corpo abaixo possui massa de 2.000 gramas. Determine sua densidade e a massa específica do material que constitui. O enunciado é o mesmo, só que eu mudei o corpo. Ó. Então, a parte branca 100 centímetros cúbicos e a parte aqui em azul 400 centímetros cúbicos. Bom, densidade então é do corpo inteiro. Então, 2.000 gramas sobre 500, que é a soma das duas massas. Isso daqui deu 4 gramas por centímetro cúbico. Porém, a massa específica, então eu estou olhando apenas a massa específica do material. Então é 2.000. Pensa essa parte branca como uma parte oca. Tá? Nós vamos ver isso daí também no próximo slide em um exercício. Então, essa aqui é a parte oca, eu só quero ver a massa específica do material, então é 400 gramas. Como 500 é a massa total, tira 100, que é essa parte oca, fica com 400. 2.000 por 400, 5 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Bem tranquilo essa primeira parte de densidade, então agora vamos aplicar na verdade, dois exercícios. Então, ó, primeiro, Universidade de Fortaleza, lá no Ceará. Dois líquidos A e B, quimicamente inertes e não miscíveis entre si, de densidades. Densidade de A 2,8 gramas por centímetro cúbico e densidade de B 1,6 gramas por centímetro cúbico. Beleza. Respectivamente, são colocados em um mesmo recipiente. Tá. Sabendo que o volume do líquido A é o dobro do de B, a densidade da mistura em gramas por centímetro cúbico vale. Bom, então aqui uma informação. Como o volume do líquido A é o dobro do B, ele diz aqui no finalzinho, vamos chamar o volume de A de 2V e o volume de B de V.
Simples, então vamos calcular separado, depois a gente descobre a densidade total. Então, como densidade é massa sobre volume, se você isolar a massa, você vai passar o volume multiplicando vezes a densidade, que é o que eu fiz aqui. Então, a massa é igual à densidade do A vezes 2 vezes o volume, tá? Porque na verdade nem era para ser volume A, tá? Era só V, porque o volume é basicamente igual, né? Então tá aqui a densidade 2,8 vezes 2, 5,6 do volume, tá? Tranquilo. Segundo, aqui é massa de B. Eu copiei e esqueci de mudar. Enfim, massa de B igual a densidade de V vezes o volume. Ótimo. Massa de B é igual a 1,6, que é a densidade, vezes o volume. Descobri as massas de cada uma, que é massa de B. Eu brisei na hora. Vamos descobrir o total. Densidade igual a massa sobre o volume. Qual que é a massa dos dois líquidos no total? 5,6 mais 1,6 V, como está aqui. Qual é o volume total? O volume dos dois. 2V do A mais V, que é o volume B. Somando tudo, você vai descobrir 7,2, corta o V aqui, né? 7,2 sobre 3 é igual a 2,4 gramas por centímetro cúbico, logo letra A. Tá bom? Segundo exercício aqui da Unimap, então, uma esfera oca de ferro possui uma massa de 760 gramas, um volume total de 760 centímetros cúbicos. Beleza. Então, pensa assim, uma esfera e a parte oca. Quem vê isso como um ovo não está entendendo que é uma esfera, tá? Vamos pensar como uma esfera. Então, parece um ovo mesmo, tá? Eu concordo. Então, uma esfera oca possui, tá aqui os dados, massa total, volume total e o volume da parte oca. O que ele quer? A massa específica do ferro. Bom, pelo bom senso, a parte oca é a parte amarela. O volume total, então, volume total 660. A parte oca é 660. E quanto vale essa parte aqui em branco? É o que ele quer saber, a massa específica do ferro, que é o material que compõe a esfera. Então, pelo bom senso, a gente sabe que o volume do ferro, que eu chamei de V, é igual ao volume total menos o volume da parte oca. Fazendo essa subtração, você chega que o volume do ferro é 100 centímetros cúbicos. Show de bola! O que faz agora? Não chora e aplica na fórmula. Densidade igual a massa sobre o volume. Massa 760 sobre 100, que é o volume, 7,6 gramas por centímetro cúbico, letra C de casa. Fechou? Tranquilo, agora bora para pressão, segundo tópico de hoje. Pressão de uma força é dada por uma fórmula, que é a razão entre a força aplicada e a área da aplicação da mesma. Como está aqui, pressão é igual a força sobre área, uma grandeza escalar que não possui direção e sentido. Então, unidade no SI, pressão é igual a Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal, tá bom? Então aqui, força em uma área, como está aqui também. Algumas considerações, então, a pressão é diretamente proporcional à força e é inversamente proporcional à área de aplicação, tá bom? A gente vai entender isso aqui com essa imagem aqui. Ou seja, quanto maior for a área, menor é a força aplicada. Então, qual que é a maior pressão aqui? P3 é a maior de todas, porque tem a menor área, logo a maior pressão. Então, pressão 1 é a menor de todos, pressão 2 é a intermediária e pressão 3 é a pressão maior, porque tem área pequena, tá bom? Como está aqui, seja uma força F aplicada perpendicularmente sobre uma superfície S, você pode encontrar P igual a F sobre S também, tá? Como está ali. Então, a pressão vai ser F, força F aplicada, sobre a área A, ou S, que é fornecida pela expressão P igual a F sobre A. Tá bom? Bora para dois exercícios aqui, aplicar rapidinho. Então, bora. FMU aqui, necessidade de afiar um instrumento de corte, tanto pode ser uma faca, tesoura, enxada, etc., ou a de um engenheiro de construir uma fundação para o edifício que vai levantar, decorrem do seguinte fato. Então, bom, o que a gente tem que ter em mente é que se a área é pequena, vai ter uma maior pressão.
área grande, menor pressão. Então, vamos lá. Começando de baixo para cima. Para forças iguais, pressões iguais. Errado, depende da área. Pressão não depende da superfície, depende, errado. A pressão independe da força? Não, errado. Completamente errado também. Ótimo, já descartamos 3, ficamos entre 2. Então, a pressão de uma força é tanto menor, quanto menor for a superfície sobre a qual ela age, errado, porque pressão e área são inversamente proporcionais, que é o que diz a letra A. A pressão de uma força é tanto maior, quanto menor for a superfície sobre a qual ela age. Por isso que é a letra A. Tá bom? Tranquilo, né? De alternativa bem de boas, né? Bom, o segundo é um pouquinho mais complicado, mas dá para a gente resolver tranquilo. Tá bom? Da FUVEST ele diz assim, o motorista para em um posto e pede ao frentista para regular a pressão dos pneus de seu carro em 25 libras. A abreviação da unidade libra, força por polegada quadrada, ao quadrado ou PSI, tá bom? Então, essa unidade corresponde à pressão exercida por uma força igual ao peso da massa de 1 libra, distribuída sobre uma área de 1 polegada ao quadrado. Beleza. Uma libra corresponde a 0,5 kg e uma polegada a 25 vezes 10 a menos 3 metros, aproximadamente. É muito dado, mas fique tranquilo que a gente vai resolver, tá? Como um ATM corresponde a 1 vezes 10 a quinta pascal no SI, aquelas 25 libras pedidas pelo motorista equivalem aproximadamente a... Bom, vamos lá. Está aqui o problema. 1 libra, você sabe que é a pressão. Então, aqui a pressão é igual a força sobre área. Qual que é a força exercida no carro aqui? A força peso. Então, massa vezes gravidade sobre a área. A massa é 0,5 vezes gravidade, que é 10. Qual é a área que foi aplicada? Essa área aqui, que está em metro. 25 vezes 10 a menos 3 metros. Só que isso daí é comprimento, está em metro. A área é em metro quadrado. Por isso que eu levo tudo ao quadrado, ficando 5 sobre 625 vezes 10 a menos 6. Potência da potência multiplica, tá? 1 libra corresponde, então, 5 dividido por 625 dá 0,008 vezes 10 a sexta, que eu subi. Então, quando você sobe a potência, você troca o sinal, tá? Por isso que eu troquei aqui. Bom, isso daqui está em libra, tal, beleza. Só que eu preciso saber em ATM. Quanto que corresponde isso daí em ATM? Tá? Então, para passar para ATM, eu preciso chegar em Pascal. Por quê? Como 1 vezes 10 a quinta Pascal corresponde a 1 ATM, então eu passo para cá, eu vou deixar essa potência aqui de base de expoente 5, né? 10 a quinta. Então, 0,08. Se eu diminuo um zero, eu aumento desculpa, se eu tiro um zero, eu tiro a potência aqui, como está aqui. Então, 0,08 vezes 10 a quinta pascal. 10 a quinta pascal corresponde a 1 ATM, logo 0,08 ATM. Ele quer saber 25 libras. É só pegar, se uma libra equivale a 0,8 ATM, 25, é só multiplicar por 0,08. E aí você chega que é 2 ATM. Exercício um pouquinho mais chatinho, mas dava para resolver tranquilo, passo a passo, tá bom? Sem desespero. Bora para o último tópico dessa aula, que nós vamos falar sobre pressão hidrostática. Então, nós temos... O que é pressão hidrostática? Primeiro, é a pressão exercida por um fluido sobre pontos em seu interior. Bom, beleza. Temos aqui um ponto, que está aqui em vermelho, de uma altura h. E qual vai ser a pressão hidrostática? A massa específica do corpo vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Desculpa, não é do corpo, é do fluido. Tá? Então, a massa específica do fluido, onde ele está, a aceleração gravitacional, que normalmente é 10, e a profundidade, que é a altura. Tá? Porém, nesse caso, a gente também tem a pressão atmosférica agindo aqui em cima. Logo, qual vai ser a pressão total aqui? A soma da pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Tranquilo, né? Essa aqui é bem a parte de lógica. E aí, nós temos aqui, a pressão hidrostática ela não depende do volume, sim da profundidade. Tanto é que na fórmula nós não envolvemos o volume, e sim a
altura, logo a profundidade. Tá bom? Então, agora a gente entra com o teorema de Stevin, que ele vai dizer assim, ó, nós temos dois pontos em uma determinada diferença de profundidade, a pressão atmosférica em cima, o que ele diz? Que a diferença de pressão dos dois pontos é igual a densidade vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Tá bom? Bem tranquilo, né? Assim, é basicamente saber a fórmula, aplicar, dá tudo certo. Aqui, ó, pontos em um mesmo nível sofrem a mesma pressão. É bem importante saber isso daí na hora de aplicar em um exercício, porque se às vezes ele pergunta, qual é a diferença de pressão nos dois pontos? Se eles estiverem na mesma linha horizontal, não tem diferença de pressão. Logo, a pressão é a mesma. Tá bom? E aqui eu entro com alguns dados que é importante. Então, ó, 1 Pascal corresponde a 1 Newton por metro quadrado. Certo? 1 atm é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é igual a 10,3 metros de coluna de água, que é igual a 760 milímetros de mercúrio e que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Tá? Esses aqui são dados que podem nos ajudar a resolver alguns problemas que a gente encontrar pela frente. Tá bom? Aqui então vamos aplicar esse conceito que a gente acabou de ver. É um exercício que eu tirei do forno, estava quente, eu tive que deixar esfriar para conseguir colocar aqui no slide da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do vestibular desse ano, tá? Então ele fala assim, ó, Titicaca, parece que um cara gago, né, foi falar Titicaca, é um lago de água doce localizado na fronteira do Peru com a Bolívia, sendo considerado um dos maiores da América Latina. Beleza, então ele se encontra a aproximadamente 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Com o objetivo de estudar sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino ao local. Show! Admita que, a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica seja reduzida em 0,1 atm. Ou seja, como é a 4.000 metros, o que vai reduzir? 0,4. Tá? Se a cada 1.000 metros reduz 0,1, em 4.000 vão reduzir quantos? Na verdade, falei besteira, né? Então, se 1.000 está para 0,1, 4.000, então é 4 vezes 0,1, dá 0,4 até 0,4. Na verdade, falei certo, eu que confundi aqui. Então, 0,4 atm que é a parte que vai reduzir. Show! Então, estime em atmosferas a pressão total exercida sobre o submarino a profundidade de 200 metros. Então, vamos lá. Dados, densidade do líquido é igual a 1.000 kg por metro cúbico. Beleza, então, ó, admitindo que eu acabei de falar, ó, admitindo que a pressão atmosférica diminuiu 0,1 atm a cada 1.000 metros, então a 4.000 metros vai diminuir 0,4. Ou seja, qual vai ser a pressão atmosférica lá? 0,6. Então é o nível do mar menos a pressão que foi reduzida, 0,4. Então a pressão atmosférica naquele local é 0,6 atm. Beleza, então de acordo com a lei de Stevin, ó, a pressão exercida pela coluna líquida do lago sobre o submarino corresponde ao produto entre a densidade do líquido, intensidade do campo gravitacional, a aceleração da gravidade e a altura h. Então a gente tem os dados aqui. Ele passou a densidade, a gravidade é 10, porque está na Terra, e a altura ele também passou. Só aplicar. Então, ó, a pressão do lago é igual a 1.000 densidade vezes 10 gravidade vezes 200, que é a altura. Então, vai ficar 200, são 6 zeros, então ó, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Tá? Então, sabe-se que a unidade de pressão 1 atm corresponde a 1 vezes 10 a quinta. Portanto, a pressão da coluna líquida em atmosferas será... Eu tenho 2 vezes 10 a sexta. Para passar para a atmosfera, o que eu tenho que fazer? Deixar na base, no expoente, na base 5. Então, eu vou fazer 20 vezes 10 a quinta, porque eu aumento do zero aqui e diminuo na potência. 10 a quinta é Pascal, que vai corresponder a 1 atm. Então, 20 atmosfera é a pressão do lago. Tá? Como ele quer a pressão total, ó, pressão total, a gente sabe que a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que a gente acabou de calcular.
Pressão atmosférica é 0,6, pressão hidrostática 20, somando tudo 20,6 atm é a pressão total a uma profundidade de 200 metros abaixo do mar, abaixo do nível do mar. E assim acabamos a nossa parte 1 da nossa aula. Espero você na parte 2, já está aí disponível, corre lá para assistir, deixe seu like, se inscreva no canal também, tá bom? Então lembre-se de seguir também o nosso Instagram, lá você acompanha tudo que eu posto, todo segunda e quinta, tá bom? Dúvida é só mandar pelo direct do Instagram e bora agora para a segunda aula. Espero você lá, hein? Abraço e boa semana!